Ora, viva muito, boa noite e bem-vindos à noite informativa. O ministro da Defesa Nacional diz que para o governo, o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, está na cidade da Beira. Atanásio Ntumuke diz ainda que o Conselho de Defesa está à espera do sinal de Dhlakama para reforçar a sua segurança e levá-lo à cidade. Nós obedecemos às ordens do comandante-chefe. Quando foi resgatado a primeira vez, o comandante-chefe deu ordem para abrirmos o corredor e foram trazer o Dhlakama para a Beira. Portanto, o Dhlakama está na Beira para nós. Porque o Dhlakama foi resgatado com a abertura do corredor para a saída do mato. E nós contamos que ele está aqui na Beira. Mas, ministro, não é segredo para ninguém que o líder da Renamo está em Gorongosa. Como que ele saiu? Aí está o problema. Como que ele saiu? Então, nós das Forças de Defesa e Segurança não sabemos. E olhando essa particularidade, na questão do diálogo, poderá ficar condicionado? Não, isto depende dele. Ele foge de diálogo da cidade para o mato, segundo a vossa confirmação de que ele saiu, está no mato. Agora, isso depende dele. De novo, será obrigado o chefe do Estado, o comandante-chefe, ordenar as Forças de Defesa e Segurança para poder abrir o corredor e trazer ele para a cidade. E nós estamos disponíveis. Mediante a insistência dos jornalistas para se pronunciar em torno das orientações do chefe do Estado atinente à criação de segurança para o líder da Renamo, o ministro respondeu: Eu estou a dizer, a nossa responsabilidade é garantir a segurança a qualquer cidadão. Não é apenas o Dhlakama, neste caso. Mesmo os deputados da Renamo, na Assembleia da República, quem garante a segurança são as Forças de Defesa e Segurança. Estão ali, podem insultar, não interessa. Mas depois, quem garante a segurança são as Forças de Defesa e Segurança. Mesmo onde eles residem, onde eles passam. Portanto, nós estamos prontos para garantir a segurança. Mas está no mato. Como que nós vamos garantir a segurança? A não ser que os senhores conheçam onde ele está. Então, se conhece, diga-nos, nós vamos garantir a segurança para ele sair. Para Atanásio Ntumuke, o que conta para o seu ministério neste momento é o fato do líder da Renamo não ter cumprido com sua promessa em outubro do ano passado, quando foi cercado pelas Forças de Defesa e Segurança na sua residência na cidade da Beira. É um homem que anda armado em Moçambique. Em toda parte do mundo, nenhum partido pode andar armado, senão só o Estado. Agora, aquilo que aconteceu, felizmente a senhora governadora está aqui. Ele apresentou a sua boa vontade de poder, portanto, apresentar o exemplo de como deixar as armas e a entregou à senhora governadora. E agora nós estamos a perguntar onde que arranjou armas, porque a entrega de armas foi uma entrega simbólica. Logo, os outros, os seus sequazes, os elementos deles deviam imediatamente entregar as armas. Agora nós estamos sem compreender porque que ainda continua com as armas. Ele pessoalmente disse, entrega simbólica das armas. O ministro da Defesa Nacional falava na cidade da Beira à margem da abertura do ano letivo militar e desportivo época 2016. O presidente da República acusou hoje a Renamo de estar a minimizar a abertura manifestada pelo governo para um diálogo. Ainda assim, Filipe Nunes reiterou a vontade do diálogo, mas disse que não deve haver condicionalismos. 3 dias depois do Conselho Nacional de Defesa e Segurança ter aconselhado a abertura de corredores para o diálogo com Afonso Dhlakama, o chefe de Estado considera que a Renamo continua a desvalorizar essa vontade. Voltamos a registrar com repulso atos protagonizados por homens armados da Renamo contra civis e membros das Forças de Defesa e Segurança, perturbando a normal circulação de pessoas e bens e destruindo propriedades num claro atentado à paz, estabilidade, unidade nacional e democracia. A situação de perturbação da ordem subestima a vontade por nós manifestada de dialogar com a direção deste partido e todas as outras forças da sociedade para juntos encontrarmos os caminhos que conduzam à paz, a uma paz duradoura. O chefe de Estado diz que o diálogo é a sua aposta para a paz. Contudo, adverte que o governo tudo fará para proteger o povo dos ataques. Reiteramos a nossa abertura para o diálogo, sempre em condições, repito, sempre em condições, assente no estrito respeito pela ordem jurídica estabelecida no nosso país. Apelamos aos nossos compatriotas e a todos os nossos amigos
que, em nome da democracia e da inclusão, ninguém deve encorajar o porte de armas e nem matanças ao povo moçambicano para forçar a sua ascensão ao poder ou sustentar as vontades individuais. No mesmo sentido, reafirmamos que o nosso governo tudo fará para proteger o povo moçambicano, de modo que este continue a dedicar as suas energias ao desenvolvimento do seu país e à construção do seu bem-estar e futuro dos seus filhos. O presidente da República falava durante a 11ª cerimônia de graduações de oficiais da polícia da Academia de Ciências Policiais. Hoje vamos abrir um espaço para análise que tem sido habitual na noite informativa e hoje vamos falar sobre a tensão político-militar que se vive no país e, acima de tudo, sobre os últimos pronunciamentos do chefe de Estado que reiterou a sua abertura para o diálogo, mas um diálogo sem pré-condicionalismos. Tenho em estúdio o advogado e jurista Hélder Matlaba. Recebo-lhe com muito prazer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e bem-vindo à noite informativa. Muito obrigado. Como é que olha para este posicionamento do chefe de Estado? Avançou hoje, continua, portanto, o governo aberto para o diálogo com a Renamo, mas sem qualquer precondicionalismo. E a Renamo, por seu turno, apresenta alguns condicionalismos, entre eles a questão da segurança do seu líder. Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite que me foi formulado e boa noite a todos os telespectadores. Bom, diria em primeiro lugar que é salutar, primeiro, esta atitude, este discurso que vem da parte do Presidente da República, ele enquanto chefe do Estado e, sobretudo, esta abertura para um encontro com o líder da Renamo. Isto, de alguma forma, desanuvia um ambiente de tensão que se tinha criado e perspectiva mais ou menos aquilo que podemos dizer que seria um caminho para o fim das hostilidades. Como é que eu analiso esta situação do Presidente da República dizer que está aberto? Analiso da seguinte forma. Primeiro, é importante dizer que isto representa, no fundo, aquilo que é um compromisso que o próprio Presidente da República, penso que assumiu quando da sua tomada de posse. Ele próprio terá se referido que o seu patrão é o povo e neste momento em vários cantos do país ouvem-se clamores no sentido de que neste momento a paz é a mais importante e toda a sociedade não pretende a guerra. Há movimentações diplomáticas que recomendam que o próprio chefe do Estado, no fundo, encontre caminhos mais expeditos para, de uma ou de outra forma, se encontrar com o líder da Renamo. Pode-se assumir que estas movimentações diplomáticas, sobretudo da última semana, poderão ter sido, diga-se assim, um pressing para que o governo tomasse essa atitude, esse posicionamento de publicamente reiterar com bastante vigor a disponibilidade para o diálogo com a Renamo e Afonso Dhlakama? Bom, embora tenham havido algumas movimentações que poderiam fazer pensar que existisse por parte do governo uma pretensão de partir para a guerra, nomeadamente a questão da movimentação militar, etc., é preciso reconhecer de alguma forma que também há sinais muito fortes de que o próprio governo tem esta abertura para, no fundo, dialogar com o líder da oposição. Entretanto, teria-me questionado sobre se é legítimo colocar-se ou não pré-condicionalismos. Neste momento penso que face àquilo que a realidade que todos nós vivemos num passado recente, quando o líder da Renamo, no momento em que ele se encontrava na Beira e os tumultos, ou pelo menos a situação que se criou em volta da sua instalação lá, penso que é plausível que, neste momento, o líder da oposição também exija que se criem condições de segurança, porque numa situação daquelas é inadmissível que, para um governo que estivesse com plena vontade e completamente disposto ao diálogo,
era importante que efetivamente estivessem criados e estivessem articulados todos os mecanismos de segurança, no sentido de que o governo, o Presidente da República e o próprio líder da RENAMO se sentassem à mesa e chegassem, no fundo, definissem, encontrassem, no fundo, soluções para aquilo que são as suas diferenças. Porque oportunidades como essas são oportunidades muito raras. Este pronunciamento de hoje do chefe de Estado, portanto, ao afirmar que está disponível para o diálogo, mas sem qualquer precondicionalismo, portanto, associada a esta sua análise, portanto, de que Afonso Dhlakama, fruto do que sucedeu, portanto, na Beira, exige segurança. Não vamos estar aqui, não poderá se criar eventualmente um emperrar da situação em que Afonso Dhlakama não sai, não vem porque não tem segurança, e o chefe de Estado diz que não quer qualquer precondicionalismo, mas apenas que o líder da RENAMO se apresente para conversarem à mesa. Eu fico com a impressão de que o presidente Filipe Nyusi escolheu uma via naquilo que é um projeto de governação. E o seu projeto de governação tem em vista ou preconiza o desenvolvimento, o combate à pobreza, etc. Portanto, para ele e para o país inteiro, é fundamental que a paz seja uma realidade. Pelo que considero que o Presidente da República envidará todos os esforços no sentido de que, efetivamente, este encontro seja uma realidade. É por isso que dizia que essas movimentações diplomáticas que recomendam que se encontrem formas mais expeditas para que esse encontro se concretize, contribuirão certamente para que este encontro se realize o mais breve, a breve trecho. Porque estamos numa realidade. Quem fizer uma análise, e podemos especular, mas também temos aqui a possibilidade de fazer uma reflexão. E se fizermos uma reflexão profunda, vamos concluir que Moçambique é um país que neste momento não está preparado para sustentar uma situação de guerra. Basta ver, nomeadamente, aquilo que é o comportamento financeiro que depois impacta naquilo que é a economia nacional. Portanto, não estamos preparados para isso, mas é preciso também olhar um bocadinho, recuar um bocadinho as coisas e fazer uma análise cronológica, nomeadamente, recentemente foi assinado o acordo do fim das hostilidades e houve um processo de amnistia, inclusive, que estava envolvido nesse acordo. No relapso de tempo, foi quebrado, no fundo, esta perspectiva do acordo. Portanto, a análise que eu faço das duas é uma. Ou os assuntos não foram discutidos com muita profundidade, ou, por outro lado, se foram discutidos com muita profundidade, alguém não está a ser sério neste momento. Infelizmente, nós não temos acesso a um conjunto de dados que seriam importantes nós a fazermos uma análise conclusiva. Neste momento, não estamos a fazer especulações, estamos a fazer reflexões com base naquilo que são os sinais que são transmitidos, portanto, nestas movimentações todas que aconteceram. E é importante que, efetivamente, no momento em que se sentarem, se procure uma solução que seja sólida e que, no fundo, seja sustentável. Pois bem, e como é que avalia o papel das organizações da sociedade civil, das instituições religiosas que têm tentado aproximar-se, mas que não encontram, portanto, aparentemente alguma abertura para que elas possam exercer algum papel preponderante neste processo? Bom, penso que na situação em que nós nos encontramos, o país, o Presidente da República tem que apelar para todas as forças vivas. E penso que tem sido negligenciado aqui o papel que a Igreja Católica nesses processos desenvolve. A Igreja Católica tem um papel extremamente importante e sentiu-se na equipe que tinha sido enviada do momento em que foi trazido o líder da RENAMO para Beira, sentiu-se que as igrejas tinham tido um papel muito fundamental. Então é importante que efetivamente se apelem a todas essas forças vivas e a própria sociedade civil continue, no fundo, a posicionar-se como tem se posicionado.
recentemente houve uma manifestação, uma marcha que foi feita no sentido de apelar e passar a mensagem de que, portanto, todo mundo o que precisa neste momento é da guerra. Portanto, há um consenso geral de que o mais importante neste momento é a paz, é, no fundo, que cessem as hostilidades. Mas é preciso também olhar a coisa na perspectiva de que se concretizar este encontro, que não tenhamos aqueles encontros de charme como aconteceram em situações anteriores. Não podem passar, este encontro não há espaço para que seja um encontro de charme, onde dois líderes vão se abraçar e vão se apertar as mãos e, entretanto, depois não temos uma decisão e uma paz que seja sustentável. Portanto, o Presidente da República também tem que estar consciente, é verdade, todo aquele que chega ao poder e é líder tem duas opções, ou faz a opção de guerra, ou então faz a opção de conduzir o país, portanto, na paz. Estivemos a viver durante este período todo uma espécie de paz armada, ou uma paz relativa. Entretanto, sentiu-se que o país, durante este período, deu passos bastante largos e não estamos preparados. E julgo que a própria RENAMO também não estará preparado para seguir um caminho que, no fundo, seja um caminho de beligerância. Esta tensão político-militar que o país vive já provocou o êxodo de alguns concidadãos nossos para o Malau. Neste momento fala-se 5.000, 6.000 moçambicanos que estão refugiados no Malau. Esta situação, em que medida é que, diga-se, em que medida é que mancha a imagem do nosso país e, acima de tudo, agudiza aquilo que são os olhares externos em relação, portanto, à situação política que o país vive? Bom, não há dúvida de que estamos num momento de intranquilidade total. Estamos num momento em que não há o mínimo de serenidade, e quando eu dizia que não estamos preparados para uma situação de guerra, referia-me também a este pequeno conjunto de coisas. Basta ver que neste momento há restrições e há limitações muito sérias em termos de circulação de pessoas e bens. A maior parte de algumas empresas que são, no fundo, estão estruturalmente bem preparadas em termos de recursos humanos, dificilmente fazem viajar os seus quadros, portanto, em via terrestre. A via terrestre deixou de ser uma opção para o cidadão, para o trabalhador e para aquele que, no fundo, quer fazer a circulação de ponta a ponta. E, neste momento, há esta ameaça, efetivamente, do êxodo, não só por causa da questão das cheias que ocorreram na zona norte, como se não bastasse, portanto, esta situação de guerra precipita e começa a criar, no fundo, este êxodo para Malau, com todas as consequências daí advenientes. É natural que isto vai retrair seriamente aquilo que é um conjunto de projetos de investimentos que estavam lá. Há quadros que neste processo vão se perder. Há investimentos ou projetos que vão ter que, no fundo, ficar suspendidos por conta disso. Portanto, é um quadro bastante negativo, é uma imagem que se está a passar para o exterior também, que mina, no fundo, a questão da segurança no país. Pois, na sua apreciação, há preponderância, há relevância de se convidarem, portanto, atores externos para, diga-se, mediar o processo de diálogo entre o Governo e a RENAMO? Portanto, estamos a falar à luz daquilo, por exemplo, que a RENAMO tem vindo a apelar, a intervenção do presidente sul-africano Jacob Zuma e também, portanto, de outros atores, a Igreja Católica e por aí fora. Há espaço para isto ou então o Governo e a RENAMO entre si podem encontrar uma solução efetiva para a paz em Moçambique? Bom, é preciso verificar que
Primeiro dizer que este convite que é formulado pelo Presidente da República é formulado numa altura muito boa, porque ainda não atingimos o caos total. Ainda há uma oportunidade de se recuperar essa capacidade de diálogo. Internamente, a minha opinião é que internamente nós temos condições de encontrar mecanismos ou de encontrar pessoas que possam conduzir este diálogo. Mas, como eu disse, há um conjunto de situações que geraram um ambiente de desconfiança, mesmo a nível interno. Basta verificar que naquela situação da Beira tinham lá pessoas que eram de mérito, de muito crédito, mas que, entretanto, sentiu-se que provavelmente não fosse vontade do próprio presidente, mas alguma coisa ficou descontrolada em termos de segurança para o líder da Renamo. Então, a mensagem que eu deixo é de que, independentemente de quem seja neste momento, não temos assim muitas opções. Se tivermos que trabalhar com parceiros internacionais para ajudarem naquilo que é a questão de resgatar a paz, estamos preparados. Eu, falando na qualidade de cidadão, se me perguntar, e penso que muitos cidadãos também vão partilhar da mesma opinião, o preço da paz, a paz neste momento não tem preço nenhum. Se isso significar, eventualmente, até que tenhamos que repartir ou repartir uma parte do poder, ou o governo tenha que repartir, se isso passar por repartir uma parte do poder com a oposição, pode crer que boa parte das pessoas estarão preparadas a preferir a situação de guerra que se está a viver neste momento, porque estamos num país que não está minimamente preparado para uma situação dessas. É só imaginar se aqui na cidade, sem guerra, sem nada, já vivemos situações de oscilação de energia, já vivemos situação de 2 ou 3 dias sem energia, imagina então numa situação de guerra. É verdade que estamos aqui numa situação de um partido, ou pelo menos de um movimento armado, que está neste momento posicionado no mato, e já se percebeu, já deu para perceber que a própria Renamo neste momento não tem capacidade de partir para o assalto de uma capital qualquer e ocupar essa capital. Seria uma guerra desgastosa e sofrida para a Renamo nesse ponto de vista. Mas também não está preparada provavelmente também para fazer uma guerra de sabotagem, porque por várias razões também não lhe convém. Mas não podemos esticar demasiadamente a corda, porque chega uma altura em que vai arrebentar. Eu ouvi um pronunciamento do Presidente da República a fazer fé àquilo que, no fundo, os órgãos de informação, aquilo que transpira dos órgãos de informação, ouvi um pronunciamento do Presidente da República no sentido de que a paciência já se tinha esgotado. Ora, quando é o Presidente da República a passar uma mensagem como essa, fica-se com a sensação de que não há outra via senão a guerra. É como aquele patrão que diz que, olha, o meu empregado já não presta. Quando ele parte dali, decide que, olha, a solução é despedir o empregado. Então, o Presidente da República, quando passa essa mensagem, cria um ambiente desconfortável, porque ficamos com uma sensação de que já não há outra via senão a guerra. Mas penso que deve ter sido foi um pronunciamento infeliz ou apanhado. Nós não conseguimos ter, no fundo, o controle de tudo. O que é que pode ter levado o agastamento do Presidente da República, mas é importante também apelar que, da outra parte, exista esta seriedade no momento em que vai se sentar na mesa. Não pode, por exemplo, brincar-se de fazer acordo aqui e meia volta rasgar-se o acordo e voltar-se para a mata. Não podemos, e a própria Renamo também não pode usar, digamos que, este artifício como um artifício de pressão em todos os momentos em que há crise política. É importante que a própria Renamo encontre, dentro do seu partido, encontre capacidade de diálogo até a exaustão, porque
quando a coisa chega a esse ponto de exasperar e dizer que já não há paciência não há limite que suporte isto, portanto, estamos aqui a pôr em causa um conjunto de coisas que é preciso resgatar. Pois bem, hoje o Presidente da República disse que a Renamo está a minimizar todo um esforço que o Governo está a fazer. Pode-se esperar, portanto, uma reação por parte da liderança da Renamo para esta abertura que o Governo está a demonstrar para os próximos dias? Há pelo menos, reina essa expectativa, essa esperança em si como cidadão, que a Renamo possa reagir imediatamente para a semana, amanhã, e dizer que nós estamos aqui, estamos prontos também para dialogar? Bom, eu penso que nos últimos tempos a Renamo enveredou por uma outra estratégia, que é a estratégia do silêncio. Mas penso que os apelos são fortes e é preciso que a própria Renamo, se for a verificar, boa parte dos membros da Renamo são pessoas que convivem conosco aqui no dia a dia e passeiam conosco, nos cruzamos, etc. E não é legítimo que continuemos a conviver neste ambiente. E não podemos esticar também tanto a corda assim, porque vivemos neste mesmo ambiente e convivemos. Não é normal que uma parte deste grupo esteja no mato armado e a perpetrar, no fundo, os crimes que estão a ser, quer dizer, as mortes que estão a acontecer. E, entretanto, e depois estão deste lado, alguns mantêm-se em silêncio e nada acontece, não se predispõem ao diálogo. É importante que a própria Renamo também prove que há essa predisposição de diálogo. Agora, naturalmente, sim, é legítimo que se exijam todas as condições de segurança. O Governo, o Presidente da República, a partir do momento em que abre um espaço para o diálogo, é necessário, sobretudo para descredibilizar para credibilizar tudo aquilo que são os processos e as movimentações do Governo, é importante que sempre que há este tipo de convites e movimentações estejam garantidas todas as condições de segurança para que, no fundo, não se ponha em causa aquilo que é um interesse nacional. Muitíssimo obrigado. Quero agradecer a sua presença aqui em estúdio e este momento de análise, ajudar-nos a apreciar, portanto, para esta situação da tensão político-militar e, acima de tudo, os últimos pronunciamentos do Presidente da República esta sexta-feira, ao afirmar que a Renamo está a minimizar a abertura manifestada pelo Governo e que o Governo também não vai conversar, mas não aceita qualquer pré-condicionalismo, portanto, quer que a Renamo chegue à mesa de diálogo sem qualquer pré-condição. Vamos sair agora para um curto e breve intervalo, voltamos já a seguir com mais informação. Até já. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos brincar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Badocha e sua banda ao vivo em Maputo. Concerto e after-party dia 5 de março às 22 horas, com participações especiais de New Join e dos DJs Superman, Toshimitsu e DJ Simon, DJ oficial do Badocha. Bilhetes à venda na CompuTicket, lojas Vodacom Sede e Karl Marx. Com o patrocínio. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito.
É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país. De volta com a informação na noite informativa, o Presidente da República participou hoje da graduação de 200 oficiais da Polícia que concluíram os graus de licenciatura e mestrado em Ciências Policiais. Trata-se de oficiais que frequentaram o 11º curso ministrado pela Academia de Ciências Policiais. Foi uma cerimônia simples, mas cheia de simbolismo. Sob direção do Presidente da República e Comandante-em-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, os graduados fizeram o juramento à bandeira e cumpriram com todos os rituais que a cerimônia manda. Na sua despedida da academia, os graduados tiveram direito à última aula do reitor da CIPOL. José Mandra apelou os graduados a não caírem em tentação durante as suas atividades. Ser oficial da polícia é atender a um chamamento, é corresponder a uma vocação que ecoa intimamente em cada um daqueles que elege a atividade policial como mais do que um meio de ganhar o pão, mas uma verdadeira filosofia de vida. Não vos deixeis cair em tentações, sejam de que natureza forem. Saibais honrar a instituição que vos acolheu, os docentes que vos formaram, as famílias que vos acarinharam, a corporação que vos confiou, a bandeira que juraram, e sedes leais às autoridades hierárquicas e especialmente ao nosso comandante-em-chefe das Forças de Defesa e Segurança. Visivelmente emocionados, os graduados, alguns dos quais figuras mediáticas na polícia, prometem continuar a ser instrumentos do combate ao crime, mas desta vez com mais ciência para se anteciparem os criminosos. A área de segurança é um desafio constante. O que é necessário é melhorarmos o desenho daquilo que são os planos operativos para antecipar o comportamento criminoso e as ferramentas que recebemos e tudo quanto foram aquilo que foram os instrumentos, as matérias apreendidas ao longo do curso vão permitir que façamos bem e façamos o melhor. Promete muito trabalho e faço esta solução que vivemos ultimamente, dar o meu máximo com vista a manter a ordem e segurança da tranquilidade pública. Depois da graduação, o grupo recebeu as insígnias de patenteamento como novos subinspetores da polícia na escala superior. O vice-ministro do Interior, José dos Santos Coimbra, reconhece fragilidades na fiscalização nas fronteiras moçambicanas e diz que os agentes coniventes com imigrantes ilegais no país serão punidos, podendo até ser expulsos da corporação. Em finais do ano passado, a comandante provincial da PRM em Inhambane, Dora Manchate, mostrou-se agastada com a passagem massiva no posto de fiscalização do SAVE de imigrantes ilegais que usam Moçambique como rota para chegar à África do Sul. Apanhei aqueles 33 somalianos, mas passaram. Nós perguntamos, como que vocês passaram? Que não houve registro. Foi a resposta dele. Não houve revista. É obrigatório nós passar pente fino. Revista pente fino, rigorosamente. Rigorosamente. Quando já é apanhado mais tarde, passou de onde? Eu passei, entrei na moto. Na moto como é que andou? Disse, não sabe. Desta vez é o vice-ministro do Interior, José Coimbra, que reconhece haver fragilidades nas fronteiras moçambicanas, daí a entrada massiva de imigrantes ilegais, mas garante que os agentes da polícia envolvidos nestes esquemas serão exemplarmente punidos. E a conivência não deve ser vista apenas da nossa ponte do SAVE, porque a ponte do SAVE é uma passagem, é um elo de ligação entre a região centro e o sul, e a nossa segurança deve ser aprimorada logo no início, na fronteira, entre esses países como referenciei. Ora bem, se tratar de comportamentos desviantes, estar provado do envolvimento da nossa força neste tipo de atos que atentam contra a segurança do nosso Estado, as medidas estão claras no Estatuto do Polícia, assim como no Regulamento Disciplinar do Polícia, e vão ser tomadas medidas adequadas para estes indivíduos que se envolvem em atos desviantes.
Refira-se que só no ano passado, a polícia em Inhambane encontrou mais de 150 imigrantes ilegais com destaque para malauianos que se faziam transportar em autocarros de transporte de passageiros e que usavam o país como rota para a vizinha África do Sul. Estão praticamente concluídas as obras da instalação da central elétrica flutuante no Porto de Nacala, com uma capacidade de gerar cerca de 110 megawatts para a região norte e para o vizinho, ou melhor, para a vizinha Zâmbia. O crônico problema de fornecimento da energia elétrica a nível da região norte do país será minimizado nos próximos dias com a entrada em funcionamento em março próximo da central elétrica flutuante instalada no Porto de Nacala, que resulta do acordo que envolve Moçambique e a Zâmbia e uma empresa da Turquia proprietária desta embarcação. O ministro da Energia, Pedro Couto, disse no final da visita ao navio onde está instalada a referida central que, para além do país, esta central elétrica irá produzir energia para a Zâmbia e, por seu turno, Moçambique irá receber daquele país vizinho anualmente cerca de 12 milhões de dólares. Temos aqui uma infraestrutura que prevemos que venha a disponibilizar, em termos de capacidade instalada, cerca de 115 megawatts, e estando de acordo com o programa a previsão de que os trabalhos disto de implantação terminem por alturas do fim do mês e inicie a fase de ensaios, estando concluído em operação mais ou menos na primeira semana de março. Este governante referiu, por outro lado, que com a conclusão das obras da construção das duas torres, segue nos próximos dias o processo de ensaio, enquanto do outro lado decorre a preparação da cerimônia da inauguração prevista para a primeira semana de março próximo. É a primeira vez que vamos ter aí uma central flutuante e que é de uma envergadura razoável. Lembro-me que agora, a semana passada, inauguramos uma central fixa em terra com 100 megawatts, e este é do mesmo nível, um pouco maior, mas flutuante. O contrato deste negócio tem a duração de 2 anos renováveis e a empresa turca irá se responsabilizar pela manutenção desta central elétrica, juntamente com os técnicos nacionais, que irão beneficiar de treinamento nos próximos dias para lidar com esta nova. Entretanto, o ministro da Energia, Pedro Couto, disse que, mesmo com a instalação da central elétrica flutuante no Porto de Nacala, a região ainda vai continuar a ressentir-se do problema do fornecimento da corrente elétrica naquele ponto do país. Falando após visitar esta central elétrica flutuante, o ministro da Energia, Pedro Couto, explicou que mesmo com a instalação desta central, a região norte do país ainda vai continuar com problemas de fornecimento da corrente elétrica, daí que a solução definitiva passa pela construção de novas centrais elétricas em vários pontos do país. Temos para iniciar ainda este ano a construção de 2 centrais solares, uma em Mocuba de 40 megawatts e outra em Metor de 30 megawatts. Em princípio, pensando-se que sejam concluídas a sua construção aos princípios do próximo ano, 2017. E, naturalmente, que aqui para esta zona também temos em vista a construção de uma central em terra de cerca de 40 megawatts, também baseada em fuel semi-emergencial, aqui para esta zona, neste momento. E, obviamente, que também dentro do programa há algumas centrais de backup para as principais cidades, que seria Pemba, Lixinga, Nampula e Quelimane. São centrais menores, mas que servem para servir de backup em situação de corte de energia como aquele que tivemos durante o ano passado. No outro desenvolvimento, o titular da pasta de energia revelou que a central elétrica flutuante tem sido alternativa viável nos países com crise de fornecimento de energia por serem menos dispendiosos. Uma central normal, dependendo do seu tipo, por exemplo, uma central a gás, nós temos projetado uma central a gás em Temane, em princípio leva 3 a 4 anos a construir, não sei se está vendo. Uma central hidroelétrica pode levar 6 a 7 anos a construir. Então, isto é um problema de, face às restrições existentes, se encontrar uma solução que seja de mais curto prazo. Em menos de 6 meses ou 1 ano foi possível ter esta disponibilidade adicional. De referir que a região norte é uma das que mais enfrenta problemas de fornecimento de energia a nível do país.
O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades diz que as enxurradas no centro e norte do país estão controladas. Porém, a seca continua preocupante no sul. Reunido na sua 6ª sessão, o Conselho Técnico de Gestão de Calamidades fez o ponto de situação dos efeitos do fenômeno El Niño que afeta o país. O órgão responsável pela assistência das vítimas das calamidades naturais diz que as enxurradas no norte estão controladas, mas a seca continua a devastar em Inhambane, Gaza e Maputo. Nós tivemos inicialmente cerca de 26 mil pessoas afetadas pelas inundações, mas referir que deste número, quase que cerca de 22 mil pessoas voltaram para aquilo que é a sua vida normal. Quando dissemos vida normal, houve situações de casas destruídas, mas casas de construção precária. Portanto, as pessoas, através de apoios do governo local, o INGC, conseguiram reerguer aquilo que são as suas casas, portanto, voltaram à vida normal. Além da seca, o distrito de Buane foi assolado no último fim de semana por chuvas e ventos fortes que deixaram sem casas mais de 800 famílias. Estão a ser mobilizados recursos. O governo disponibilizou cerca de 80 milhões de meticais, também para reforçar essa assistência, não só na província de Maputo, como na província de Gaza. Portanto, para além disso, também foram assistidos em termos de meios de abrigo. Portanto, a situação que mais preocupa neste momento é a seca. No âmbito da assistência às populações afetadas, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades revelou que já foram construídos 15 furos de água em Inhambane e 5 em Gaza. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuvas nos próximos 15 dias em quase todo o país. Porém, a Direção de Gestão de Recursos Hídricos diz que a chuva não será suficiente para as necessidades atuais. Depois da reunião do Conselho Técnico de Gestão de Calamidades, o Instituto Nacional de Meteorologia revelou que nos próximos 15 dias haverá chuva em quase todo o país, mas em pequenas quantidades. O fenômeno El Niño continua a ser a razão para a escassez de chuva. Vamos ter chuvas que vão variar entre 150 a 300 milímetros nesse período de 15 dias. Ainda continuamos com um El Niño moderado, o que faz com que a região austral de África e toda a região sul e centro do país tenham escassez de chuvas. A escassez de chuva afeta a produção de energia na barragem de Curumana, no distrito de Moamba e Maputo. E mesmo com a previsão de chuvas para os próximos dias, a situação não irá melhorar. O esforço é garantir água para o consumo doméstico. Não temos como produzir energia em Curumana, vamos continuar com estas restrições e tentando assegurar que alguma atividade agrícola continue com a pouca água que temos, que também não é suficiente para até as próximas chuvas. A Zona Sul, normalmente as chuvas ocorrem em dezembro e janeiro, e a água que temos em Curumana é muito insuficiente para assegurar atividades normais até as próximas chuvas. A meteorologia e a direção de recursos vão continuar a monitorar o processo e esperam que a situação melhore ainda nesta época chuvosa. $1.200.000 serão investidos para a construção, a partir de abril próximo, de uma ponte cais no distrito de Kisanga, visando melhorar a atracagem de embarcações na ligação com a ilha de Ibo, em Cabo Delgado. Do lado continental de Cabo Delgado, as embarcações que ligam os distritos de Kisanga e Ibo atracam em Tandanyang, onde não existe uma ponte cais, facto que obriga os cidadãos a terem que se mergulhar. Com efeito, o governo já lançou um concurso público para a construção da ponte cais em Tandanyang, uma iniciativa que conta com o financiamento do Banco Mundial no âmbito do projeto Mosbio, que visa o desenvolvimento sustentável do Parque das Quirimbas. Ontem já se fizeram lugar 4 concorrentes, porque o concurso foi lançado e foi relançado. Então fizeram-se lá os concorrentes para conhecer melhor o local e depois procederem, dar continuidade
com aquilo que são os procedimentos legais relativamente ao concurso que foi lançado. O concurso encerra dia 29, depois daí são os procedimentos subsequentes, mas esta ponte vai ser construída com o financiamento do Banco Mundial, está inserida no projeto Mosbio, então também já tem as suas pernas para andar. Do lado do Ibo já existe uma ponte cais para o conforto dos cidadãos que frequentemente se deslocam de Kisanga para a ilha. Deixe-nos dizer que isso também é uma grande mais-valia para a transitabilidade ali de Kisanga para o Ibo, que penso que é uma situação que leva consigo um certo desconforto para o transporte dos passageiros, e a nossa missão é mesmo garantir que os passageiros sejam transportados da melhor maneira possível junto às suas cargas quando se vai fazer aquela travessia. As obras de construção da ponte cais de Tandanyang deverão arrancar em abril próximo e estão orçadas em $1.200.000. O docente universitário Emir Suaiden defende o acesso à informação como caminho para acabar com as desigualdades sociais do país. O académico brasileiro, que deu hoje aula de sapiência da abertura do ano académico da Universidade Eduardo Mondlane, diz que só assim é que é possível ter uma sociedade inclusiva. Quando se insiste em excesso, em tratar pessoas marcadamente diferentes, de modo obsessivamente igual, tornamo-las ainda mais desiguais. Direto e espontâneo, o docente brasileiro não poupou palavras ao se dirigir a centenas de estudantes e docentes que afluíram ao Centro Cultural da UEM para a abertura do ano académico da instituição. Emir Suaiden defende o acesso à informação para acabar com as desigualdades sociais. Nós estamos para incluir, não para excluir. Cada vez mais o acesso à informação é fundamental nessa questão. Numa altura em que o ensino superior no país depara-se com desafios como o combate ao plágio académico e a necessidade de maior produção científica, Emir Suaiden aponta para a internacionalização do conhecimento, dada a crescente globalização. Não basta ser a universidade local, você tem que ser uma universidade globalizada, você tem que ser uma universidade do mundo, você tem que atender todos esses requisitos, porque o mundo é globalizado. Um problema na China nos afeta aqui. O dólar cai ou o dólar sobe, nos afeta totalmente. Emir Suaiden é docente na Faculdade de Ciência de Informação da Universidade de Brasília, autor de 6 obras académicas e com mais de 60 artigos em revistas científicas. O ministro da Agricultura e Segurança Alimentar desafia os gestores das escolas universitárias a garantir o sucesso do Programa Nacional de Alimentação Escolar. José Pacheco falava ontem em Maputo para mais de 600 gestores escolares. José Pacheco foi convidado para falar do Programa de Alimentação Escolar no encontro de capacitação de diretores das escolas secundárias. O ministro da Agricultura e Segurança Alimentar defendeu que os gestores escolares devem ser mais interventivos na busca de melhores soluções para a produção escolar. Um grande desafio nas escolas que têm disciplinas agropecuárias tem que ter alguma unidade que permite fazer práticas, ou da própria escola, ou de alguma parceria que se pode estabelecer com unidades agropecuárias que possam existir na zona. Numa altura em que a região sul do país é assolada por seca severa, alguns diretores de escolas apresentaram preocupações ao ministro da Agricultura e Segurança Alimentar. Como é que a escola ou o internato pode conseguir um financiamento do PRONAI para conseguir também aumentar as suas áreas de produção? E, em simultâneo, eu queria aproveitar também esta ocasião. Se tudo fosse possível, poderia-se pensar também em alocar motocultivadoras aos centros internatos para garantirmos a produção e a segurança alimentar, assim como a nutrição para os alunos do internato. Como é que PRONAI poderá ajudar, de facto, a resolvermos ou minimizarmos o problema destas crianças que estão nessas escolas onde temos seca e temos a falta de alimentos?
Em resposta, José Pacheco apresentou algumas alternativas criativas para a concretização dos objetivos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Seca é um inimigo silencioso. Limita o acesso à água, limita a capacidade de produção. A curto prazo é maximizarmos a produção onde temos rega, onde temos chuvas normais. A médio prazo temos que investir, fazer armazéns de água, represas e barragens. Por exemplo, em Gaza, nosso colega de Gaza, se nós tivéssemos a barragem de Mapai, é um projeto prioritário para o país, o efeito da seca podia ser menor do que aquele que temos hoje. Moçambique conta atualmente com 649 escolas secundárias, frequentadas por pouco mais de 1 milhão de alunos e assistidos por cerca de 20 mil professores. O Fundo Monetário Internacional defende um plano coordenado de estímulos dos países do G20 para evitar que o crescimento econômico caia. O relatório publicado pelo Fundo Monetário Internacional alerta a grande vulnerabilidade da economia mundial. A instituição liderada por Christine Lagarde pede aos países que usem a margem orçamental para fomentar o investimento público e a procura interna. Um apelo que visa sobretudo os Estados Unidos da América e a Alemanha. Os ministros das Finanças e os governadores dos bancos centrais dos países do G20 reúnem-se esta sexta-feira e sábado em Xangai, na China, e o apelo de Lagarde foi feito antes do encontro. A situação econômica mundial é delicada. Os países emergentes estão em dificuldades, a economia chinesa desacelerou e os preços das matérias-primas estão a penalizar os países produtores. O Fundo Monetário Internacional defende que as grandes economias deixem de se apoiar na política monetária para impulsionar a economia. O organismo, sediado em Washington, evoca ainda a hipótese de baixar as previsões econômicas em abril. Em janeiro, já tinha reduzido as estimativas de crescimento para 2016 de 3,6% para 3,4%. O maior grupo da oposição síria garantiu que vai respeitar o cessar-fogo a partir deste sábado, no terreno. A oposição síria aceitou o cessar-fogo, mas o Comitê para as Negociações, apoiado pela Arábia Saudita e Estados Unidos da América, afirma que as 2 primeiras semanas serão, antes de mais, um teste ao cumprimento do acordo. O responsável do Comitê da Oposição não esconde algumas dúvidas sobre a postura de Moscovo e disse que tem a certeza que a Rússia vai fazer alguma coisa. O regime sírio, aliado de Moscovo, já tinha confirmado que vai respeitar o cessar-fogo, mesmo depois de uma primeira tentativa fracassada de trégua no dia 12. Um compromisso com algumas dúvidas, quando a Rússia exigiu a Washington que garanta o respeito pela trégua junto dos grupos rebeldes no terreno. A Turquia é, para já, o único país a mostrar as suas reservas quanto ao cessar-fogo, quando continua a atacar-se as bases da milícia curda em território sírio. Gianni Infantino é o novo presidente da FIFA. O suíço Gianni Infantino, de 45 anos de idade, foi eleito nesta sexta-feira o novo presidente da Federação Internacional de Futebol Amador, depois de uma votação que teve de ir à segunda volta. Secretário-geral da UEFA desde 2009, Infantino teve disputa renhida nas urnas contra o cheque Salman Al Khalifa, que preside a Confederação Asiática de Futebol. A definição do novo presidente da FIFA ocorreu na segunda volta, realizada também nesta sexta-feira em Zurique. O regulamento da FIFA estabelecia que só haveria um turno se um candidato tivesse 2/3 dos votos válidos, o que não ocorreu. Ao todo, 207 federações tiveram direito a votos. Infantino tinha ao seu lado os votos da grande parte da Confederação da Europa, que teve direito a 53 votos, da CONMEBOL, 10 votos, e parte da CONCACAF, direito a 35 votos. Infantino chegou à UEFA em 2000, ele ocupa o cargo de secretário-geral da UEFA desde outubro de 2009, é advogado e o novo presidente integra o Comitê de Reformas da FIFA.